Número 80 diz assim: o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Vou ler mais uma vez, diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de se mostrar a Israel. O nascimento de João Batista, os senhores sabem tanto quanto eu, que foi um milagre da parte de Deus. Aí nesse capítulo de número 1, no versículo de número 9, eis aí uma sorte que foi lançada sobre a turma de Abias, e consequentemente Zacarias entra para oferecer ao Senhor, e ele é notificado que ele vai ter um filho, e o seu nome será João, e depois conhecido como João ou Batista. Dentro da Bíblia existem vários tipos de chamado. Existem aquele chamado que classificamos no tempo de Israel, dos judeus, como de uma linhagem: Abraão, Isaac, Jacó. Isaac foi chamado por quê? Porque ele era bom? Sim, mas ele é filho de Abraão. Então, sendo filho de Abraão, ele estava dando seguimento à linhagem de seu pai. Depois, todos nós sabemos a grande briga entre Jacó e Esaú, mas Jacó foi chamado porque ele era filho de Esaú, é uma linhagem. No tempo dos reis de Israel acontece a mesma coisa. Davi é rei, então quem vai reinar é Salomão, porque Salomão é filho. E durante todo o período de reis, assim por diante, até hoje ainda existem isso na Inglaterra e em alguns outros países, onde quem vai governar, em certo aspecto, o reino, é o sucessor sendo filho da mesma família. Mas nem sempre assim aconteceu dentro da Bíblia. Acontece que Deus levanta um grupo de pessoas, ou Deus separa alguns que serão conhecidos como os nazireus. Quem eram os nazireus? Se você olhar dentro da Bíblia, nem sempre, vou repetir, nem sempre vinha de uma classe desfavorecida, mas a maioria das vezes os nazireus, ele vinha de uma classe desfavorecida. Não estou dizendo em um termo pobre, mas eu estou dizendo alguém que foi gerado através de muito gemido, alguém que foi gerado através de muito choro, de muito clamor, de muita angústia. O exemplo de Sansão, o exemplo de quem mais? Samuel. O exemplo de mães que não podia gerar, e Deus agora faz de uma maneira miraculosa, ela gera, as mães geram e o filho nasce. E consequentemente o filho agora será dado a Deus, entregue nas mãos de Deus, e Deus vai usá-lo como um instrumento nas suas mãos. Então com isso aprendemos que Deus ele não usa simplesmente alguém por sua linhagem. Talvez alguém diz assim: eu não tenho sangue real passando em minhas veias. Eu não tenho sangue azul, como dizem, passando em minhas veias. Mas Deus prova dentro das Escrituras que Ele usa sim um filho de Abraão, e Deus usa sim o filho de uma mulher chamada Ana. Ora, não é bem claro na Bíblia que João Batista era um nazireu, mas tudo indica que ele era, e alguns dizem que sim, outros dizem que não. E aqui ele é filho de um sacerdote. Sendo filho de um sacerdote, agora ele teria, e ele seria também um sacerdote, e a sua mãe, diz a Bíblia, que ela não poderia, ela não tinha como gerar um filho. O tempo vai se passando, e ele entra dentro do santuário do Senhor, e agora ela vai gerar, e ela vai ter este filho. Diz a Bíblia que o menino, aí chega no versículo de número 80, que o menino ele se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de se mostrar para Israel.
Olha que interessante aqui este último versículo do capítulo de número 1. Porque João Batista, ele é conhecido como aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Jesus Cristo disse depois: quem é João? Alguém ricamente vestido? Não. Quem é João? Alguém que veio e se foi? Quem é João? Nascido de mulher. Não houve alguém semelhante a João Batista. Então, que preparo João teve para chegar aos lábios santos de Cristo e Cristo dizer: ninguém existiu como esse João. Eu quero aprender na escola de João, para quem sabe eu talvez ser digno de desatar a sandália, não de Cristo, mas de João. Porque Cristo falou tão bem acerca deste João. E na onde ele aprendeu? Será que ele aprendeu aos pés de seus pais? Eu creio que não, porque a idade dos seus pais já era avançada. Será que ele aprendeu aos pés da sua mãe? Talvez sim, talvez não, porque a idade de seus pais, da sua mãe também, já era uma idade avançada. Mas diz a Bíblia que João Batista, ele vai para o deserto. E no deserto ele, olha só o texto, ele robustecia, outra tradução diz, ele se fortalecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de se mostrar para Israel. Há quem diga que o nosso tempo chega quando essa igreja estiver lotada. Há quem diga que o nosso tempo chega quando os aplausos batem na nossa frente. Há quem diga que o nosso tempo chega quando está todo mundo nos elogiando. Há quem diga que o nosso tempo chega quando a fama bate na nossa porta. Há quem diga que o nosso tempo chega quando está todo mundo querendo te carregar no colo. Mas eu aprendi com um pastor recentemente e alguém disse assim para ele: pastor Genival Bento, ninguém te para nesse Brasil. A tua fama se expande de um ponto ao outro. Ele disse assim: não chegou o meu tempo agora não. O meu tempo chegou quando eu carregava a caixa de som indo para o meio do canavial pregar para 3, 4, 5 pessoas. O meu tempo chegou lá atrás. Não é agora não chegou não. Assim acontecia com João. O tempo de João, o sucesso de João, a mensagem de João, ela não vai alcançar a fama ou o espetáculo quando ele está gritando e a todo mundo indo para o deserto ouvir a pregação de João. O tempo de João vai chegar aqui no verso de número 80. E ele estava lá no deserto se fortalecendo em espírito. E ele estava lá no deserto se fortalecendo em espírito. Vou repetir. E ele estava lá no deserto se robustecendo ou se fortalecendo no espírito. Vivemos um tempo da ostentação, e ontem mesmo eu disse que hoje em dia a coisa mais fácil que tem é você mostrar para o outro aquilo que você tem. Porque hoje você está aqui, você tira uma foto e pode botar na tua internet e alguém do outro lado do mundo vai dizer: nossa, fulano estava aqui no Rio de Janeiro, estava aqui em Minas, não tinha nada, olha o carrão que ele comprou. Hoje tudo é fácil para você se mostrar. Agora João não está interessado nisso. João, ele foi lá para o deserto, e lá no deserto ele estava se robustecendo no espírito, se fortalecendo no espírito. Vivemos uma geração que é a geração que gosta de mostrar tudo e mais um pouco. Antigamente era só o Facebook, uma foto por dia. Depois fomos para o Instagram, viu? 3 fotos por dia. Aí depois fomos para o Snapchat, ou aquele corre-corre do Instagram, que é toda hora, todo segundo, o cara vai no banheiro e tira uma foto. O cara compra uma comida e tira foto da comida. João não estava preocupado em mostrar nada para ninguém. João era um menino que estava crescendo no meio do deserto. E no meio do deserto ele estava robustecendo o seu espírito, crescendo e crescendo. Um termo aqui me pegou e foi na onde que eu resolvi escrever um pouquinho dessa mensagem. Eu ainda não terminei, que é fortalecendo em espírito.
Eu fui procurar, e em todas as minhas pesquisas eu encontrei a maioria dos teólogos dizendo a mesma coisa, que alguns diziam, ele estava crescendo, e enquanto ele crescia em estatura, ele ia se fortalecendo. E alguém disse, e eu peguei aquilo, e eu já estava pensando, mas eu queria uma base para mim poder falar depois, é que ele estava robustecendo o seu espírito, mas não em um termo físico, mas um termo espiritual. Por quê? Porque o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus. O nosso corpo é isso aqui, ó, é isso aqui, é visível. A nossa alma, o que a alma é um sentimento, é alguém que escreve, estou feliz, é alguém que diz, estou triste, é aquilo que te faz chorar, é aquilo que fez o meu dedo doer agora. Isso é alma, aquilo que sente a nossa dor. Agora, o nosso espírito é aquilo que comunica com Deus. Deus comunica com o nosso espírito e alimenta a nossa alma e satisfaz a nossa alma através do nosso espírito, e Cristo foi quem disse isso. Então João estava no meio do deserto, e João estava dizendo, eu estou aqui fortalecendo a minha alma, eu estou aqui fortalecendo a minha comunhão com Deus, eu estou aqui me tornando forte diante de Deus, eu estou aqui me tornando ou estando em disposição diante de Deus. Quem se esconde para se preparar, quem se esconde para se preparar, os de longe estão dizendo, cadê João? Fulano, quem? João, filho de Zacarias. Cadê João? Cadê João? Filho da irmãzinha Isabel. Cadê? Ele sumiu, ele saiu do cenário. Ele tinha tanta promessa. Papai Zacarias falou tão bem de João que ele seria usado por Deus. Todo mundo acreditava que João seria. Cadê João? João sumiu. Para onde João está? João está isolado. Nem sempre isolamento é sinal de esquecimento. Isolamento é sinal de preparação. Aleluia. Cadê João? João está perdendo a força. João não está perdendo a força. João está ficando forte. Cadê João? João está esquecido. João não está esquecido. João está ficando forte. Deus não está à procura de quem quer se aparecer, mas Deus está à procura de quem quer pagar o preço da separação e dizer, Deus, eu fico no isolamento para viver a tua vontade, para viver o teu querer, para viver a tua vontade, para viver o teu querer, para fazer toda a tua perfeita vontade. As pessoas são fanáticas por pessoas famosas. E quando um famoso diz o seu nome, ou quando alguém muito conhecido diz o seu nome, aí a pessoa fica dando feliz, dizendo, fulano não sabe meu nome, fulano me conhece, olha, fulano, meu Deus. Aí ele tem um prazer, ele conversou com fulano famoso uma vez, ele fala para todo mundo, é meu amigo. Fulano nem sabe o sobrenome dele, ele está dizendo para todo mundo, ele é meu amigo. João não. João está dizendo, eu vou para o deserto se fortalecer em espírito e ser amigo de Deus, e ser amigo de Deus, e ser amigo de Deus, e ser amigo de Deus. Eu vou viver comunicando e vivendo com o Espírito de Deus, aleluia, glórias a Deus. Ele está lá, tendo prazer. Eu imagino que João estava tendo prazer em tudo isso. João estava tendo prazer nesse isolamento, mas ele estava crescendo. Você não está vendo, mas ele está crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Salmo 1 fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. João teria toda a oportunidade da vida para sentar no meio dos fariseus da classe alta de Jerusalém, da classe alta da Judeia. Ele poderia muito bem ficar sentado entre todo aquele povo, dizendo, eu sou filho de sacerdote, então eu vou chegar no meu tempo que eu vou oferecer o meu sacerdócio. Mas João não fazia isso, porque João tinha prazer em estar sozinho. Irmão, crente é o único povo do mundo que tem prazer em estar sozinho.
Crente é o único povo do mundo que tem prazer de estar sós com Deus e se alegra com tudo isso. Irmã, hoje é o quê? O que é hoje? Hoje é o quê? Que dia que é? Natal, não é? Mas dizem que Natal é o nascimento de Jesus, não é? Mas por que o povo não vem na igreja festejar? Assim, aqui é a casa dele, por que o povo não vem? Não dá para entender o raciocínio do povo. O povo fala, hoje é o nascimento de Cristo, mas vai todo mundo comer, beber e bater o carro depois. Daqui a pouco vai virar uma matança de carro aí para cima e para baixo. E todo mundo, mas é o aniversário de Cristo. Agora o crente não. O crente, ele valoriza as poucas coisas ou as muitas coisas que está a sós com Deus, intimamente com Deus. Por quê? Porque João vai enfrentar o maior desafio de um homem. Qual é? João vai iniciar o seu ministério. E quando João começa o ministério, vai estar todo mundo lá. Vamos ouvir João. Vamos ouvir João. Eu quero ouvir João. E o povo sai de longe, vai para o deserto ouvir a pregação de João. E quando chega lá, João está lá, ó, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E João, a palavra de João era tão cheia de poder que os corações de pedra se transformavam em coração de carne. E ele ia lá, batizava para o arrependimento. Via um, batizava. E a fama se expandiu que não tinha alguém semelhante a João. E vem um, vem outro, João. De repente, no meio daquele cenário, aparece um homem diferente. Um certo ateu. Ele foi estudar as palavras escritas aqui nesse livro, livro de Lucas, que você acabou de ler. E quando ele começou no livro de Lucas, no capítulo de número 1, quando ele chegou no versículo de número 80, ele resolveu se converter. Aí perguntaram para ele por que ele se converteu só lendo um primeiro capítulo. Ele falou assim, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar o porquê que eu estou me convertendo. Porque, primeiro, Lucas era gentil. E sendo Lucas gentil, ele não tinha nenhuma obrigação de voltar e escrever uma história acerca de quem ele não conhece. E para piorar, quando Lucas escreveu, ele era amigo de Paulo. Lucas estava viajando com Paulo. Segundo a história, Lucas parou e falou, Paulo, eu vou regressar. Eu vou escrever uma história para um amigo a quem eu amo. Para onde você vai, Lucas? Eu vou lá na casa da mãe de Jesus. Eu vou lá na casa de Pedro, eu vou estudar a história de Cristo, porque eu quero detalhadamente a história de Cristo. Aí Lucas escreve para o meu amigo Teófilo. Ei, tem uma pergunta. Qual de você pararia a tua vida, tudo aquilo que você faz, para gastar o teu tempo escrevendo uma história longa para uma pessoa? Quem faria isso? Quem de nós pararia o nosso serviço diário e você falava assim, ano de 2017, eu não vou fazer nada, eu só vou pesquisar a vida de Cristo para me mandar para uma pessoa. E tem mais, eu não vou pesquisar só de Cristo não, eu vou pesquisar também Atos dos Apóstolos, eu vou pesquisar o início da igreja para me mandar para uma pessoa. O que é isso? É o poder do Evangelho de Cristo. Ele faz um homem médico, um homem de uma alta classe se preocupar com um amigo, com um companheiro. Este é o verdadeiro propósito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele dá valor para uma pessoa. Ele dá valor porque ele disse, não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Agora, imagine o cenário, o poder do Evangelho e a humildade que tinha João. Ele estava no auge do seu ministério. E no auge do seu ministério aparece o Cristo. Aí quando Cristo vem vindo, ninguém está percebendo, João está percebendo. Quando Cristo está caminhando, João já fica meio pensamento meu trêmulo. É Ele. Ele está vindo. João, tem uma notícia para você, seu ministério acabou. Aí eu acabei de começar, acabou. João não critica, não fala nada. João fala assim, ei, o meu pouco tempo já foi. Ele chegou. Ele chegou, aleluia.
Porque o propósito do evangelho que João pregava não era para ele aparecer, era para o Cristo aparecer. E somente o deserto, e se fortalecendo em espírito, que você vai reconhecer e ter esta humildade para dizer: Ele chegou. E esse senhor ateu, ele diz assim: eu não entendo o poder da liderança e do evangelho de Cristo. Porque qual homem que no meio da sua grande fama, do seu grande espetáculo, da sua grande posição, onde todo mundo está te ouvindo, ele vai dizer: acabou, siga ele. Aí alguém chega em João e fala assim: João, os teus discípulos estão indo atrás de Cristo. Se fosse uma igrejinha um do lado da outra, se fosse uma igrejinha uma do lado da outra, não vai não, aquele ministério não é bom. Sabe qual é o verdadeiro? Tem uma ilha chamada Fiji, e houve um grande avivamento na ilha, há pouco tempo atrás, um grande avivamento nessa ilha. Eles viveram um grande avivamento, e Deus foi brotando um desejo de todas as denominações evangélicas, Assembleia, Batista, Pentecostais, Metodista, e Deus falou assim: vocês precisam pedir perdão uns para os outros. Reuniram e começaram a pedir perdão uns para os outros. Eu te chamei de gelado, eu te chamei de frio, eu te chamei de fanático, e foram confessando os seus pecados um para o outro. E eles começaram a orar, e foram orando, e foram orando, e foram orando, e foram orando. Deus disse no meio das orações: agora que vocês estão orando, eu vou sarar a vossa terra. Sabe o que aconteceu? A terra seca, que não dava água, sabe o que aconteceu? As fontes começaram a jorrar. Eu estou falando de água potável. As fontes começaram a brotar, e foi jorrando, e um despertamento espiritual, e todo mundo servindo a Deus. Hoje, Fiji é uma das maiores vendedoras de águas do mundo, e você bebe a água de Fiji aí quando você vai no mercado, no posto de gasolina. O que é isso? É o poder do avivamento, é o poder do evangelho, é o poder de Cristo. O poder do evangelho começa exatamente nessas qualidades, porque João estava vivendo o seu maior ministério. João estava vivendo o período especial. Mas aqui, o deserto vai lhe ensinar algumas coisas. Primeiro, você não vai brilhar. Segundo, o cordeiro vai sempre aparecer. Quando vai parecer que o teu nome, ele tomou conta do cenário. Quando vai aparecer que o nome de João é Jesus, apareceu e a glória ficou toda para ele. Até quem me seguia foi atrás de Cristo. Até eu perdi, João dizendo, até eu perdi o meu povo e foi atrás de Cristo. Mas tem uma coisa: quando você fortalece o seu espírito, você vai também passar por dificuldades. Porque João, sim, este João Batista, ele lutava por algo que era maior do que a vida. Porque João tinha tanta coragem para enfrentar tantas coisas, para apontar para um reino e dizer: larga da mulher que não é tua, que é do teu irmão, larga dela. João dizia isso para o próprio líder. Ei, sabe o que ensina? O tempo, o deserto. Enquanto você fortalece o teu espírito, você está se preparando para enfrentar guerras que mais para frente você não sabe, mas lá atrás lhe ensinou a enfrentar lá na frente. Lá atrás lhe ensinou a enfrentar mais à frente. Porque João, esse aqui, o maior nascido de mulher, ele teve dúvidas. Porque ele mesmo mandou seus discípulos irem até Cristo e dizer: Senhor, és tu verdadeiramente o Cristo? Só pergunta isso que bate uma dúvida. Mas João estava lá atrás. A gasolina de lá atrás, o poder de lá atrás. Ei, aleluia! Um certo sábio disse assim: aquilo que você pensa de Deus é a coisa mais importante da tua vida. Eu parei para pensar nisso. Vou repetir: aquilo que o homem pensa de Deus é a coisa mais importante da vida. Eu parei para pensar, falei, em
na minha cabeça e eu falei, é verdade. O que o homem pensa de Deus é a coisa mais importante da vida dele. Por quê? Porque se você pensa de Deus em um ato de troca de mercadoria, eu vou servir para Ele me dar, então você está pensando que Deus é simplesmente mais uma mercadoria e um troca-troca. Se você pensa que Deus é apenas uma religião de domingo, você fala que Cristo é apenas uma religião, e Cristo não é uma religião. Cristo é a única ligação entre Deus e o homem. O que você pensa de Cristo? Se você pensa que Cristo é apenas, sei lá, alguma coisa para satisfazer os teus momentos de maiores desejos, você pensa que Cristo é um anjo milagroso que só escuta você, ou que você só quer Ele naqueles momentos. E Cristo não é assim. O que Davi pensava de Deus? Melhor é um dia na tua casa. O que Davi pensava de Deus? Melhor é um dia nos teus átrios. O que Davi pensava de Deus? Melhor é ser um porteiro na tua casa do que ser rei em algum outro palácio. O que Davi pensava de Deus? Deus, Ele é a minha fonte, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Aquilo que você pensa de Deus é a coisa mais importante que existe sobre você. Por quê? Porque aquilo que você pensa de Deus é aquilo que revela o teu coração. Aquilo que você pensa de Deus é aquilo que revela o verdadeiro sentimento do teu coração. E quem pensa coisas agradáveis de Deus, como eu amo a Deus, então é a coisa mais importante que existe dentro de você. Aleluia. E João estava dizendo, eu amo a Deus, ao ponto de eu sair do cenário, e Cristo será para sempre exaltado e glorificado para todo o sempre. Esse ateu, para finalizar, já vou encerrar. E esse ateu começou a ler o Evangelho segundo escreveu Lucas. E ele começou a dizer, não tem como. O Evangelho de Cristo ele é muito poderoso. Por quê? Qual é a mulher com o maior poder emocional que já existiu? Sabe quem? Maria. Não teve outra mulher com mais poder de segurar as suas emoções, de enfrentar os desafios da vida. Nós não adoramos Maria, mas Deus não escolheu Maria em vão. Porque imagina você sendo uma menina e de repente chegar alguém, um anjo, e dizer, você vai gerar. Imagine o abalo das emoções dessa menina. Imagine essa menina tendo que ir para o Egito, fugindo para o Egito. Ela era novinha, ela não era velha. Fugindo, imagine as emoções dessa menina. Irmão, só o Evangelho pode dar nó na cabeça do ser humano, porque Deus usa Isaac, Jacó, Salomão, mas Deus usa a quem ninguém dá valor. Deus usa a um Samuel, Deus usa a um João Batista, e Deus usa a uma Maria desprezada, que alguém poderia dizer, ou alguém poderia dizer, vamos apedrejá-la, mas Deus preparou todo o cenário, ela estava lá, até os pés da cruz ao lado de Cristo. Que mãe que poderia fazer algo desse jeito? Aleluia! Que mãe que poderia estar ao pé da cruz, sabendo o cenário que ela vai passar, sabendo a importância que tem o seu filho, mas ela não vai reclamar. Ei, é o poder do Evangelho, e João Batista está no deserto fortalecendo o seu espírito. Então eu tenho uma mensagem de Deus para a aleluia. Ninguém há na tua parentela com este nome, dizia a turma para Zacarias. Vai colocar de João, mas ninguém aqui chama João. Por que João? Fica tranquilo. Quando o nome dele aparecer, vai todo mundo conhecer, mas ninguém vai falar muito sobre ele, porque vai ter um nome que vai ser sobre ele. Então a notícia que eu tenho, enquanto você está nessa nação, enquanto você está trabalhando para o reino, não se esqueça, você está fortalecendo o seu espírito para você enfrentar as barreiras que vão vir para a frente. E as barreiras vai ser de aplausos. As barreiras vai ser, eu quero a cabeça de João.
mas lá atrás preparou João para enfrentar lá na frente. E João vai ter o privilégio de batizar o próprio Cristo. Agora imagina João e Jesus dando um relato sobre João, e Jesus fala assim: nascido de mulher não tem. E sabe o que João fala sobre Cristo? Eu não sou digno de desatar as sandálias de Cristo. Eu não entendi. Você entendeu? Jesus disse: nascido de mulher não tem ninguém poderoso como ele. Não tem ninguém como João. Aí João diz sobre Jesus: eu não sou digno de desatar as sandálias de Cristo. Você entendeu? O maior homem nascido de mulher não era digno de desatar as sandálias de Cristo. O maior homem não era digno, não se sentia digno de desatar as sandálias de Cristo. Com isto você aprende: quanto mais você se esvazia, mais Deus preenche e exalta o homem. Aleluia. Aleluia. João, com os aplausos, ele poderia dizer: Senhor, eu vou levar a tua mão, tá? Eu vou estar do teu lado. O Senhor vai pregar e eu expulso os demônios. O Senhor vai dar o seu sermão da montanha, mas quem expulsa os demônios sou eu. João não, sai totalmente do cenário. Oh, aleluia. Porque eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés de Cristo. Se o maior homem não é digno disso, do que você é digno? Do que você é? Se Jesus estivesse em Jerusalém, você teria que estar aqui, bem longe dele, porque nem digno de estar perto você era. Mas ele nos fez filhos dele. João Batista, ele encerra essa sequência de profetas, e agora nós somos filhos de Deus. Agora aprenda algo: não reclame de Pedro, nem reclame de Judas, não reclame das falhas de Tomé. Por quê? Imagine se Jesus escolhe um monte de grupo de discípulos perfeitos. Imagine se Pedro faz tudo na risca. Imagine se João faz tudo na risca. Imagine se Tomé dá um grito: eu tenho fé para tudo. Sabe o que acontece? Você não aprenderia nada. Porque nós aprendemos com os erros dos outros. Graças a Deus, porque Pedro deu uma errada, porque hoje eu aprendi com Pedro e vejo o poder da transformação que Deus pode fazer na vida do ser humano. Aleluia. Hoje eu aprendo com Tomé, porque Tomé não cria, e bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então eu ouvi essa palavra, porque Tomé não creu, e hoje... Aleluia. Você entendeu? Você entendeu? Então, às vezes tem que dar glória a Deus por isso. Estava vindo agora com o Wesley e eu disse assim para ele: olha o que Deus fez na vida da irmã Luísa e do irmão Carlinhos. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Eles estão com social e com perno de trabalho. Aleluia. Eu perguntei, eu olhei para ele e falei: rapaz, o que tu fez? Aí ele falou assim: é porque o meu filhinho tem um probleminha aí que não é muita coisa, e por causa disso. Tá vendo?